Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao estudo do Segundo Reinado na história do Brasil e focaremos sobretudo na política externa, ou seja, na relação do Brasil, do Dom Pedro II, com os países, né, vizinhos, principalmente aqui na região do Rio da Prata e também com a Inglaterra. Então, quando nós falamos de política externa no Segundo Reinado, nós temos dois focos principais aí de atuação, que eu vou destacar aqui. São as relações com a Inglaterra, com o Reino Unido, né, as relações do Império do Brasil com o Reino Unido, e nós temos também as tensões envolvendo eh, as fronteiras aqui na região dos países platinos, na região do Rio da Prata. Ah, um outro ponto importante, né, que permeia essas questões é a chamada política de prestígio. O que seria essa política de prestígio? É como o Dom Pedro II e o Brasil, ao longo do Segundo Reinado, há um fortalecimento, vamos dizer assim, não só da figura do Dom Pedro II, né, por conduzir, a gente viu as maneiras que ele conduz politicamente o Brasil e mantém-se no poder por um período dilatado aí de 1840 até 1889, e ele vai se, vamos dizer assim, se estruturando no poder. E o Brasil também, do ponto de vista não só da organização administrativa e política, vai tomando corpo, mas também em relação aos aspectos econômicos. O Brasil tem uma projeção, sobretudo por conta da economia cafeeira. Então, essa política de prestígio, ou seja, o Brasil ele ganha destaque. Né? O Brasil ele aparece como uma nação forte, ele vai se fortalecendo aí nessa segunda metade do século XIX, e isso é uma política de prestígio, ele vai querer se impor. E aí, né, nós temos atritos com o imperialismo inglês e atritos aqui na região do Rio da Prata. Né? No caso da Inglaterra, esses atritos, né, a princípio, esses atritos ficam evidentes que na questão Christie, que nós veremos esse impasse. O que seria a questão Christie, que vai de 1861 até 1865? É um impasse diplomático ocorrido, foi um impasse diplomático ocorrido entre o Império do Brasil e o Reino Unido, ou seja, entre Brasil e Inglaterra. Por conta, né, o Dom Pedro II não abaixou a crista perante o imperialismo inglês. É lógico que né, nós não tínhamos como lutar militarmente, não ocorreu isso. Mas teve alguns atritos. Depois, claro que nós nos acomodamos ao imperialismo inglês. E essas relações com a Inglaterra, vale lembrar que ao longo do Segundo Reinado, elas vão ganhando corpo. Então, por exemplo, se nós pegarmos a questão da tarifa Alves Branco, lá em 1844, que foi uma tarifa protecionista, né? Nós vimos isso, nós estudamos isso lá na questão do surto industrial no Brasil, a tarifa Alves Branco. Ela taxa os produtos importados, vai afetar sobretudo quem? Vai afetar sobretudo os produtos vindo, né, da Inglaterra, do Reino Unido. E desse ponto de vista, nós temos uma contrapartida, vamos dizer assim, por parte da Inglaterra, em 1845, que é o Bill Aberdeen, que é, né, a pressão dos ingleses no combate ao tráfico negreiro. A importação de escravos para o Brasil fica impossibilitada, né, ou a partir dali ganha corpo, ganha uma questão mais é, é, até de pirataria, né, ganha tons mais bélicos, porque a partir de 1845 a Inglaterra irá caçar qualquer navio que transitar, né, aqui no Oceano Atlântico com essa mercadoria que é uma mercadoria humana, que são os escravos. Então, no caso do Império Brasileiro, o Brasil, né, que necessitava nesse momento de braços de escravos, nós temos lá em 1850 ali Eusébio de Queiroz, que vai corroborar essa tendência e põe fim ao tráfico negreiro no Brasil. Então, olha só, né, esses atritos, né, como que eles têm uma historicidade, vamos dizer assim,
E se voltarmos essas questões entre Brasil e Inglaterra, nós podemos chegar lá em 1808, com a vinda da família real, né? Ali há uma ingerência por parte dos ingleses, a abertura dos portos. Nós temos aquela leis que nós estudamos ali, que é a Lei Feijó Barbacena, que era para inglês ver, que já em 1831, né, a Inglaterra pressionava o fim do trabalho escravo no Brasil e ficou aquela lei, né, letra morta, só para inglês ver. Depois vem 1844, Tarifa Alves Branco, 1845, essa lei inglesa, Bill Aberdeen, que é para caçar navios negreiros no Oceano Atlântico. Então todas essas questões estão envolvidas nesse palco da política externa brasileira e vai gerando atritos perante o imperialismo inglês, que queria se impor, e o Dom Pedro II também queria se impor. Esse que é o ponto principal da nossa aula aqui. Tudo isso pode, né, vai ganhar corpo, vai tomar forma, esses atritos, na chamada questão Christie. O que foi essa questão Christie? Foi um impasse diplomático ocorrido, então, entre o Brasil e a Inglaterra, entre o Império do Brasil e o Reino Unido. William Christie, ele foi, né, o embaixador inglês no Brasil nesse momento, ao longo do segundo reinado. Ou por uma boa parte aí do segundo reinado. Nós tivemos dois incidentes envolvendo o Brasil e a Inglaterra nesse período, né, na segunda metade aí do século XIX. Para ser mais exato, em 1861 e 1862. O que foram esses incidentes? Primeiro, o desaparecimento da carga do navio Príncipe de Gales, que afunda ali na região do Rio Grande do Sul. A tripulação some e as mercadorias também, né? A Inglaterra, principalmente William Christie, vai culpar o Brasil por conta disso. Ao culpar o Brasil, vai pedir uma indenização, não só na investigação, mas também por um desajuste aí, né, da população que, segundo ele, saqueou a carga. Então, o desaparecimento dessa carga recai nas costas aí do Dom Pedro II, que tem que entrar nessa questão, que é uma questão, vamos dizer assim, particular, é um navio que afundou e o responsabilizado foi o Brasil, tá? Segundo William Christie, que era o embaixador inglês nesse momento. Outro ponto interessante foi a detenção de 3 oficiais ingleses no Rio de Janeiro, em 1862. Eles, ali na região do porto ali do Rio de Janeiro, 3 oficiais ingleses, né, dizem que se recusaram a parar a uma voz de comando da polícia brasileira, e há um conflito, né? Há uma briga entre esses, né, policiais, e eles prendem esses 3 oficiais ingleses. Não sabiam que eram oficiais ingleses e, claro, que logo depois já soltaram, mas gerou um incidente em 1862. Então, desse ponto de vista, lá, a questão Christie começa em 1861, ela vai durar até 1865, porque são esses atritos, né, entre Brasil e Inglaterra. São esses impasses diplomáticos que ocorrem. O William Christie querendo, né, impor a sua visão, querendo conduzir as questões ao seu modo, e o Dom Pedro II falou, não, opa, pera lá, você está no Brasil, não é tão, não é tão simples assim, né? Você não vai falar e a gente vai aceitar. E olha só, o William Christie, ele exigiu uma indenização pela carga do navio Príncipe de Gales que tinha afundado e a punição dos militares responsáveis pela prisão dos 3 oficiais ingleses. O Dom Pedro II, né, ele até aceita o pagamento dessa indenização até a investigação, mas aqui ele achou que era muita prepotência do William Christie. Aí vemos, né, a questão ser julgada pelo rei Leopoldo I da Bélgica. Então, já que houve um impasse entre Brasil e Inglaterra, vamos colocar para uma nação externa julgar. E o rei Leopoldo I da Bélgica, ele age como árbitro e deu ganho de causa ao Brasil em 1863. E o William Christie ficou, né, indignado com isso, né? Daí que vem o resultado. O Brasil, né, então rompe as relações, né? Nós temos o rompimento das relações diplomáticas com os ingleses por parte do Brasil. E essas relações só serão reatadas com o pedido oficial de desculpas por parte da Rainha Vitória em 1865. Então aí seria o fim da chamada questão Christie. Um outro ponto dessa aula, então aqui nós fechamos esses atritos com o imperialismo inglês, e agora nós olhamos mais para uma questão aqui na região platina, que são os inúmeros choques políticos e militares na região sul do Brasil. Por quê? Para defender as fronteiras brasileiras, lembrando, né, a independência do Brasil e de boa parte aqui da América
do Sul se dá na primeira metade do século XIX. Então essas fronteiras ainda estavam em acomodação. E uma questão que vai pesar além das fronteiras, que um empurrava para cá, outro empurrava para lá, nós temos a livre, ou pelo menos a vontade de livre navegação no Rio da Prata, que era importante para Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, esses choques políticos, mais tarde, nós veremos aqui, ó, eles culminarem na Guerra do Paraguai, que vai de 1864 até 1870. Então, nós teremos aqui duas intervenções. Essas intervenções, a princípio, né, uma intervenção contra Oribe, que é um caudilho branco no Uruguai. O que seria isso? Deixa eu explicar então. Caudilho seria esse chefe político militar. O Oribe, ele era o representante, vamos dizer assim, dessa elite lá no Uruguai, estava no poder, e esse Partido Branco, ele tinha algumas características, era um partido político, uma facção política, vamos dizer assim, que se chocava com o Brasil. E o Brasil se apoiava, vamos dizer, no adversário dos brancos, que são os colorados. Então, olha só, para nós entendermos essas relações aqui com o Uruguai. Vale destacar que o controle do Uruguai nesse momento, né, que pensem bem, né, o Uruguai consegue a sua independência lá na Guerra da Cisplatina, lá no primeiro reinado, que vem em 1828, que justamente o Brasil tinha anexado essa região e a independência do Uruguai vem de uma briga, né, com o Brasil. E o Brasil, né, perdeu essa guerra e o Uruguai contou com o apoio argentino lá naquele momento. Então nós temos vamos dizer assim, um atrito histórico aqui também. E vale destacar que o Uruguai ele era disputado por dois grupos políticos, né? Os brancos, que eram favoráveis, por exemplo, à restrição da navegação ali pelo Rio da Prata, pela Bacia Platina, e era totalmente contra, né, essa ingerência do Brasil na região. E nós tínhamos também os colorados, que defendiam a livre navegação no Rio da Prata, e eram mais, vamos dizer assim, pró-Brasil. O Brasil sempre foi favorável a essa livre navegação, por isso quando o Brasil intervinha lá no Uruguai, era contra, né, o Partido Branco e a favor do Partido Colorado, desse grupo político, né, dessa facção que nós chamamos de colorados. E vale destacar que boa parte aí dos brancos, né, eles vão se degladiar, né, para tomar o poder. Ele vai dominar o poder aí ao longo, né, da década de 1840, esse Partido Branco lá no Uruguai. E o interessante é que eles vão entrar em atritos com o governo brasileiro, porque eles fechavam a navegação, eles estavam no poder lá, né, e com o apoio da Argentina, em vários momentos, eles fechavam a navegação no Rio da Prata. E o Brasil intervinha lá a favor, né, da livre navegação e para colocar os colorados no poder no Uruguai. Então, essa primeira intervenção ela ocorre em 1851, lá contra o Oribe, tirando ele do poder e colocando os colorados. E uma segunda intervenção também, olha só, em 1864, então em 1851 nós interferimos lá no Uruguai, né, contra o Oribe, que era um caudilho branco, ele é destituído do poder, e depois nós apoiamos, né, uma intervenção ali na região Platina, lá na Argentina agora, contra o Rosas, e numa segunda intervenção de novo lá no Uruguai, que tinha o Aguirre, que também era um caudilho branco. Mas o problema aqui nessa segunda intervenção é que vai ter os desdobramentos que levarão ao início da Guerra do Paraguai. Porque nessa segunda intervenção, que é o que nos interessa, então aqui nós já vemos nessa primeira intervenção, nós observamos, nós estamos vendo aqui, que fica evidente, né, como que o Brasil vai intervir na região sul, né, tendo seus interesses, não só defender as nossas fronteiras, mas a livre navegação. O problema é que quando ele faz essa segunda intervenção em 1864, lá no Uruguai, olha só como que a guerra, nós desdobraremos esse assunto na próxima aula. O Uruguai, ele recebe nesse segundo momento aqui o apoio do Solano Lopes, que é do Paraguai. E aí, dessa segunda intervenção, né, desses choques políticos e militares na região Platina, que começa lá em 1851, 1852,
Em 1864 nós temos o início aí, é um choque político mesmo que vira uma guerra que vai durar aí 6 anos. A maior guerra, vamos dizer assim, que o Brasil envolve, que se envolve no século XIX, né? O Brasil que está em formação lá desde a independência, 1822, no segundo reinado. Então essa guerra do Paraguai, nós estudaremos ela com mais afinco, né, com mais detalhes, na próxima aula. Mas nessa aula, então, o que eu quis demonstrar para vocês? Esses dois principais focos de atuação, né, do Dom Pedro II, e que a política externa brasileira se debruça, ou que nós temos os problemas da política externa brasileira, a princípio com a Inglaterra e depois aqui na região Platina. Então são os dois focos principais. No primeiro aqui nós destacamos a questão Christie. Na segunda, né, num segundo momento, nós temos essa segunda intervenção, né, que vai resultar na Guerra do Paraguai. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um abraço.